Você já se perguntou se está realmente caminhando na direção certa em sua jornada espiritual? Se suas orações estão sendo ouvidas, se sua fé está crescendo, ou se você está apenas se iludindo com uma falsa sensação de progresso espiritual. Talvez você tenha se questionado se Deus está realmente presente em sua vida ou se você está apenas conversando com o vazio, esperando respostas que nunca chegam. Essa inquietação que habita seu coração não é acidental. Ela é o reflexo de uma alma que anseia por uma conexão mais profunda com o divino, uma sede espiritual que clama por satisfação verdadeira. O que você sente é real e mais comum do que imagina. Milhões de pessoas ao redor do mundo compartilham dessa mesma angústia existencial, dessa mesma sensação de vazio que parece crescer mesmo quando tentamos preenchê-lo com conquistas materiais, relacionamentos ou prazeres temporários. Você não está sozinho nessa jornada de questionamentos e dúvidas. Na verdade, essas inquietações são sinais de que sua alma está despertando para uma realidade mais profunda, para um chamado que ecoa desde o princípio dos tempos. Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história moderna, dedicou sua vida inteira a ajudar pessoas como você a reconhecerem os sinais de que Deus está operando em suas vidas. Ele compreendia que o caminho espiritual não é uma estrada reta e pavimentada, mas sim uma jornada cheia de curvas, subidas íngremes e vales profundos. Como o profeta Elias, que após grandes vitórias espirituais se encontrou exausto e questionando sua própria fé no deserto, muitas vezes nos vemos perdidos, incapazes de discernir se estamos nos aproximando ou nos afastando do coração de Deus. A proximidade com o divino não se manifesta sempre da forma que esperamos. Não é necessariamente acompanhada de êxtases místicos ou experiências sobrenaturais espetaculares. Muitas vezes, ela se revela através de transformações sutis, mas profundas em nossa alma. Mudanças que podem passar despercebidas pelos olhos humanos, mas que são preciosas aos olhos do Eterno. Como a semente plantada na terra escura que germina invisível antes de brotar à superfície, nossa vida espiritual também passa por processos internos que antecedem as manifestações externas. Esta não é uma batalha meramente psicológica ou emocional. É uma guerra espiritual travada nas dimensões mais profundas de seu ser. É o processo divino de lapidação de sua alma, onde cada pressão, cada momento de dúvida, cada lágrima derramada em oração silenciosa são ferramentas nas mãos do grande oleiro que está moldando você conforme sua imagem e semelhança. Como Jacó lutando com o anjo durante toda a noite, você está sendo transformado através dessa batalha interior, mesmo quando não consegue compreender completamente o propósito por trás de cada desafio. O primeiro sinal de que você está se aproximando de Deus é quando sua consciência se torna mais sensível ao pecado e às imperfeições de seu caráter. Isso pode parecer contraditório, afinal, não deveria se sentir mais santo conforme se aproxima do sagrado? Mas a verdade espiritual é exatamente o oposto. Quanto mais perto chegamos da luz perfeita, mais claramente enxergamos as sombras que ainda habitam em nosso coração. É como quando você acende uma lâmpada potente em um cômodo que parecia limpo na penumbra. De repente, cada grão de poeira, cada mancha, cada imperfeição se torna gritantemente visível. Essa sensibilidade crescente não é um castigo, mas sim um presente divino. É a evidência de que o Espírito Santo está operando em você, purificando sua visão espiritual e preparando seu coração para níveis mais profundos de intimidade com o Criador. Como o profeta Isaías, que ao contemplar a glória de Deus exclamou: "Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros." Você está experimentando o que os místicos chamam de luz que revela as trevas. Essa revelação não tem o propósito de condená-lo, mas de libertá-lo.
Quando você reconhece suas imperfeições sob a luz divina, abre espaço para que a graça transformadora de Deus opere em sua vida de forma mais completa. Muitas pessoas interpretam erroneamente essa sensibilidade como um sinal de retrocesso espiritual. Elas se perguntam por quê, depois de anos orando e buscando a Deus, ainda se sentem tão longe da santidade que desejam alcançar. O que não compreendem é que essa é exatamente a evidência de que estão no caminho certo. A alma que se acomoda na mediocridade espiritual para de enxergar suas próprias limitações é a alma que continua crescendo, que mantém viva essa santa insatisfação consigo mesma. Seu desconforto com seu estado atual não é um problema a ser resolvido, mas um motor divino que impulsiona sua transformação contínua. Essa crescente sensibilidade também se manifesta em uma capacidade maior de discernir as motivações por trás de suas ações. Você começa a questionar não apenas o que faz, mas por que faz. Aquela atitude aparentemente generosa revela suas raízes no desejo de reconhecimento. Aquela oração fervorosa expõe sua mistura de fé genuína com barganha espiritual. Esse processo de autoconhecimento, embora por vezes doloroso, é fundamental para seu crescimento espiritual. É impossível ser curado de feridas que você não reconhece, ou libertado de correntes que você não enxerga. O segundo sinal de proximidade divina é o desenvolvimento de uma fome insaciável pela palavra de Deus e pelas coisas espirituais. Não é apenas uma disciplina religiosa que você cumpre por obrigação, mas uma necessidade profunda da alma, como a sede de um viajante no deserto ou a fome de quem jejuou por dias. Essa fome espiritual é implantada divinamente. É Deus criando em você o apetite pelas coisas que realmente satisfazem e nutrem sua alma imortal. Você percebe que as coisas que antes lhe traziam prazer e satisfação começam a parecer vazias e insuficientes. Não porque se tornaram ruins em si mesmas, mas porque sua alma está sendo calibrada para desejar tesouros eternos em vez de prazeres temporários. É como se seus sentidos espirituais estivessem sendo aguçados para saborear as realidades invisíveis do reino de Deus. O que antes era letra morta na Bíblia, agora salta da página como uma carta de amor pessoal do Criador para você. Versículos que você leu centenas de vezes, de repente, ganham nova dimensão e relevância para a sua vida cotidiana. Essa fome se manifesta também em um desejo crescente de comunhão com outros que compartilham da mesma sede espiritual. Você se vê naturalmente atraído para conversas que transcendem o superficial e tocam as questões eternas da existência. As discussões sobre o temporal começam a lhe parecer menos interessantes, enquanto os diálogos sobre propósito, destino, eterno crescimento espiritual e intimidade com Deus ganham um fascínio quase magnético. Você descobre que precisa dessas conversas como precisa de alimento. Elas nutrem uma parte de você que você nem sabia que estava faminta. Junto com essa fome, vem também uma insatisfação santa com o estado atual das coisas. Você desenvolve uma percepção mais aguda da quebrantamento do mundo ao seu redor, não de forma pessimista ou desesperançosa, mas com o coração de alguém que conhece como as coisas deveriam ser. Essa insatisfação não é depressão, é profecia. É sua alma antecipando a realidade do reino de Deus e ansiando por sua manifestação plena. Como uma mulher grávida que sente as contrações antes do nascimento, você está sentindo as dores do parto de uma nova criação que está para vir. Essa fome espiritual também se traduz em uma sede por justiça e retidão que vai além do interesse próprio. Você se preocupa não apenas com sua própria salvação, mas com a restauração de tudo que foi corrompido pelo pecado.
Seu coração se quebra pelas injustiças sociais, não apenas por compaixão humana, mas porque você começa a ver com os olhos de Deus, olhos que choram por tudo que se afastou do design original da criação. Essa é a fome bem-aventurada, da qual Jesus falou. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O terceiro sinal é o desenvolvimento de uma compaixão sobrenatural pelos outros, especialmente por aqueles que estão perdidos, feridos ou afastados de Deus. Essa compaixão não surge de um esforço moral ou de um senso de dever religioso, mas brota naturalmente de um coração que está sendo conformado ao coração de Cristo. É como se você começasse a enxergar as pessoas através dos olhos divinos, vendo não apenas suas falhas e limitações externas, mas percebendo a imagem de Deus ferida, mas ainda presente em cada ser humano. Você descobre que não consegue mais julgar os outros com a mesma dureza de antes. Onde anteriormente via apenas maldade ou ignorância, agora enxerga dor, medo e um desespero inconsciente por amor e aceitação. Essa mudança de perspectiva não acontece da noite para o dia. É um processo gradual de cura de sua própria alma ferida, que então se torna capaz de reconhecer e ter compaixão pelas feridas alheias. Como um mendigo que encontrou pão não pode passar por outro faminto sem compartilhar, uma alma que experimentou a misericórdia divina não consegue mais negar misericórdia aos outros. Essa compaixão sobrenatural se manifesta de formas práticas e tangíveis. Você se pega orando espontaneamente por pessoas que cruzam seu caminho, mesmo desconhecidos na rua. Sente uma dor genuína quando testemunha o sofrimento alheio, não como um espectador sensível, mas como alguém que compreende visceralmente que a dor de qualquer membro do corpo humano afeta todo o organismo. Você começa a compreender o que Paulo quis dizer quando falou sobre completar em sua carne o que resta das aflições de Cristo. Não que o sacrifício de Jesus tenha sido insuficiente, mas que aqueles que são unidos a ele participam de sua compaixão ativa pelo mundo perdido. Essa compaixão também se estende àqueles que lhe causaram dor ou injustiça no passado. Não que você se torne ingênuo ou negligencie a necessidade de limites saudáveis, mas você desenvolve a capacidade de separar a pessoa de suas ações, de odiar o pecado enquanto ama o pecador. Essa é uma das evidências mais claras da operação sobrenatural de Deus em sua vida, porque vai completamente contra os instintos naturais humanos de retaliação e ressentimento. É a marca registrada daqueles que estão sendo transformados pela graça divina. Junto com a compaixão, vem também uma urgência crescente para compartilhar o que você descobriu sobre Deus. Não necessariamente através de pregação formal ou evangelismo agressivo, mas através de um testemunho autêntico que flui naturalmente de uma vida transformada. Como a mulher samaritana que, após encontrar Jesus no poço, não conseguiu ficar calada sobre sua experiência, você sente uma necessidade interna de compartilhar a esperança que foi acesa em seu coração. Essa urgência nasce não de um senso de obrigação religiosa, mas de um amor genuíno que não suporta ver outros vivendo na escuridão quando há luz disponível. O quarto sinal é uma transformação profunda em sua vida de oração. Ela deixa de ser uma disciplina religiosa e se torna uma respiração espiritual natural. A oração não é mais algo que você faz em momentos específicos do dia, mas se torna uma conversa contínua com Deus que permeia todos os aspectos de sua existência. É como se um canal de comunicação que estava bloqueado fosse finalmente desobstruído, permitindo que a comunhão flua livremente entre você e o divino. Você percebe que não precisa mais forçar palavras ou elaborar petições complexas. Suas orações se tornam mais simples, mais honestas, mais íntimas.
Você compartilha com Deus não apenas suas necessidades e pedidos formais, mas seus pensamentos aleatórios, suas pequenas alegrias, suas frustrações cotidianas. É como conversar com um amigo íntimo que conhece todos os seus segredos e ainda, assim, o ama incondicionalmente. Essa intimidade na oração é uma das evidências mais preciosas de que você está se aproximando do coração paternal de Deus. Paradoxalmente, conforme sua vida de oração se aprofunda, você também desenvolve uma capacidade maior de ouvir. A oração deixa de ser um monólogo onde você apresenta suas demandas a Deus e se torna um diálogo onde você também fica quieto para ouvir sua voz. Essa voz nem sempre vem como uma revelação audível ou dramática. Frequentemente se manifesta como um conhecimento interno, uma paz que transcende o entendimento, uma direção sutil, mas clara que guia seus passos. Você aprende a reconhecer a diferença entre seus próprios pensamentos e os sussurros do Espírito Santo em sua consciência. Sua vida de oração também se torna menos centralizada em si mesmo e mais alinhada com os propósitos divinos. Você se pega orando, não apenas pelo que deseja, mas pelo que Deus deseja. Suas petições começam a ecoar as preocupações do coração divino, a salvação dos perdidos, a cura dos quebrantados, a justiça para os oprimidos, a restauração da criação. É como se você estivesse aprendendo a orar com a mente de Cristo, permitindo que seus interesses se tornem seus interesses. Essa transformação na oração também inclui uma capacidade crescente de interceder pelos outros. Você descobre que pode carregar genuinamente os fardos alheios diante do trono da graça, não como um peso que o esmaga, mas como um privilégio sagrado de participar da obra redentora de Deus no mundo. Às vezes você acorda no meio da noite com alguém específico em seu coração, compelido a orar por essa pessoa sem nem mesmo saber o porquê. Essas são evidências de que você está sendo usado como um canal de intercessão divina, permitindo que o amor de Deus flua através de você para alcançar outros que precisam de sua graça. O quinto e último sinal é uma paz sobrenatural que transcende as circunstâncias externas de sua vida. Não é a ausência de problemas ou desafios, mas a presença de uma serenidade profunda que permanece inabalável mesmo em meio às tempestades da vida. É a paz que Paulo descreveu como a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Uma tranquilidade que não pode ser explicada por lógica humana ou conquistada através de esforço próprio. Essa paz se manifesta como uma confiança inabalável na bondade e soberania de Deus, mesmo quando suas circunstâncias sugerem o contrário. Você desenvolve a capacidade de descansar na certeza de que, independentemente do que aconteça, você está nas mãos de um Pai amoroso que trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa não é uma resignação passiva ou uma negação da realidade, mas uma fé ativa que escolhe confiar no caráter de Deus mesmo quando não consegue entender seus métodos. Você percebe que suas reações às crises mudaram drasticamente. Onde antes havia pânico, agora há uma calma sobrenatural. Onde antes havia desespero, agora há esperança sustentada pela eternidade. Isso não significa que você se tornou emocionalmente insensível ou que não sente mais dor. Pelo contrário, você pode sentir mais profundamente do que nunca. Mas essa dor é temperada por uma perspectiva eterna que vê além das circunstâncias temporárias para as realidades eternas. Essa paz também se traduz em uma liberdade crescente das preocupações obsessivas sobre o futuro. Você ainda planeja e age com responsabilidade, mas não está mais consumido pela ansiedade sobre o que pode acontecer. Há uma confiança serena
de que cada dia traz graça suficiente para suas necessidades e que o Deus que cuidou de você até aqui continuará cuidando no futuro. É como viver sob um guarda-chuva invisível que o protege das tempestades da vida. Junto com essa paz, vem também uma alegria inexplicável que borbulha do fundo de sua alma, independentemente das circunstâncias externas. Não é uma felicidade superficial, baseada em condições favoráveis, mas uma alegria profunda enraizada na certeza de seu relacionamento com Deus e em sua identidade como seu filho amado. Essa alegria se torna uma fonte de força que o sustenta durante os momentos difíceis e se multiplica durante os momentos de bênção. A presença dessa paz sobrenatural também afeta profundamente seus relacionamentos. Você se torna um portador de tranquilidade para outros que estão ansiosos ou perturbados. Sua simples presença tem um efeito calmante sobre aqueles que estão ao seu redor. Não porque você tenta conscientemente tranquilizá-los, mas porque a paz que habita em você naturalmente se irradia para outros. Você se torna um oásis de serenidade em um mundo cada vez mais caótico e agitado. Esses 5 sinais, a sensibilidade crescente ao pecado, a fome insaciável pelas coisas espirituais, a compaixão sobrenatural pelos outros, a transformação na vida de oração e a paz que transcende as circunstâncias, são evidências inequívocas de que você está se aproximando do coração de Deus. Eles podem não se manifestar todos de uma vez ou com a mesma intensidade, porque cada jornada espiritual é única, e Deus trabalha em cada pessoa de acordo com sua personalidade, história e chamado específicos. É importante compreender que esses sinais não são conquistas que você alcança através de esforço próprio, mas dons da graça divina que se manifestam conforme você se rende mais completamente ao processo de transformação que Deus quer realizar em sua vida. Eles são evidências não de sua própria espiritualidade, mas da fidelidade de Deus em completar a boa obra que Ele começou em você. Como flores que desabrocham naturalmente quando plantadas em solo fértil e regadas adequadamente, esses sinais emergem espontaneamente quando você se posiciona corretamente diante de Deus. Talvez enquanto você lê estas palavras, reconheça alguns desses sinais operando em sua própria vida, mesmo que de forma incipiente. Talvez você se identifique com a luta contra o pecado que parece mais intensa agora do que antes, ou com a fome crescente por algo mais profundo do que este mundo pode oferecer. Possivelmente você tenha notado mudanças em como vê e trata as pessoas ao seu redor, ou percebido que sua vida de oração não é mais a mesma rotina mecânica de antes. Se você reconhece esses sinais, celebre-os como evidências preciosas do amor de Deus operando em sua vida. Não como motivo para orgulho espiritual, mas como razão para gratidão profunda e encorajamento para continuar na jornada. Lembre-se de que cada passo em direção a Deus é uma resposta ao seu chamado amoroso. Você não está procurando um Deus relutante, mas respondendo a um Pai que já estava procurando você muito antes de você começar a procurá-lo. Se você ainda não reconhece claramente esses sinais em sua vida, não se desencoraje. O fato de estar lendo este texto e ressoando com essas verdades já é evidência de que o Espírito Santo está trabalhando em seu coração. Deus nunca desperta uma sede que ele não pretende satisfazer, nem acende um desejo que ele não planeja em completar. Sua insatisfação com o estado atual das coisas pode ser exatamente o início do processo de transformação que Deus quer realizar em você. O caminho da intimidade com Deus não é uma corrida que você precisa vencer, mas uma dança que você aprende a dançar.
Não é uma montanha que você conquista através de esforço heróico, mas uma casa para a qual você é gentilmente convidado a entrar. Cada dia oferece novas oportunidades de responder ao amor divino, de se render um pouco mais ao processo de transformação, de permitir que Deus seja Deus em sua vida de maneiras cada vez mais profundas e completas. Lembre-se de que a proximidade com Deus não é um destino final que você alcança e então permanece estático, mas um relacionamento dinâmico que continua crescendo e se aprofundando por toda a eternidade. Mesmo quando você sente que não está progredindo, mesmo quando parece que está regredindo, mesmo quando as dúvidas assaltam sua mente e as circunstâncias desafiam sua fé, Deus continua trabalhando em você e através de você de maneiras que você pode não conseguir perceber no momento. A jornada espiritual é caracterizada mais pela direção do que pela velocidade, mais pela consistência do que pela intensidade. É feita de milhares de pequenas escolhas diárias de confiar em Deus, de se render à sua vontade, de amar como Ele ama, de perdoar como Ele perdoa, de servir como Ele serve. Cada uma dessas escolhas pode parecer insignificante no momento, mas juntas elas tecem o tapete magnífico de uma vida transformada pela graça divina. Não permita que as comparações com outros roubem sua alegria ou diminuam sua confiança no trabalho que Deus está fazendo em você. Cada pessoa tem sua própria jornada única, seu próprio ritmo de crescimento, seus próprios desafios e vitórias. O que importa não é como você se compara aos outros, mas se você está mais próximo de Deus hoje do que estava ontem. Se está mais parecido com Jesus hoje do que era no ano passado. Se está mais sensível à voz do Espírito Santo hoje do que estava quando começou esta jornada. Sua proximidade com Deus também não deve ser medida pelos sentimentos momentâneos ou pelas experiências emocionais extraordinárias, embora estas possam fazer parte da jornada. A verdadeira intimidade com o divino é construída na consistência dos dias comuns, na fidelidade durante as estações secas, na perseverança através dos vales sombrios. É como um casamento sólido que não se baseia apenas nos momentos de paixão intensa, mas na escolha diária de amar, honrar e permanecer comprometido independentemente das circunstâncias. Os sinais de proximidade com Deus que discutimos não são fórmulas mágicas ou garantias automáticas, mas padrões que Deus graciosamente estabeleceu para nos encorajar e guiar em nossa jornada espiritual. Eles são como estrelas no céu noturno, que ajudam os navegadores a encontrar seu caminho. Não controlam o destino, mas oferecem orientação confiável para aqueles que sabem como lê-los. À medida que você continua sua jornada, mantenha seu coração aberto para as maneiras surpreendentes pelas quais Deus pode escolher manifestar sua presença em sua vida. Ele é infinitamente criativo e nunca se limita aos padrões que estabelecemos ou às expectativas que criamos. Ele pode falar através de uma brisa suave, como falou com Elias, ou através de uma tempestade poderosa, como fez com Jó. Ele pode se revelar na multidão, como fez no dia de Pentecostes, ou na solidão, como fez com os contemplativos no deserto. O que permanece constante é seu amor inabalável por você, sua paciência infinita com seu processo de crescimento e seu compromisso firme de completar a obra que ele começou em sua vida. Você pode confiar que ele, que começou boa obra em você, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Essa não é apenas uma promessa bíblica abstrata, mas uma realidade pessoal e íntima que você pode experimentar todos os dias. Enquanto você caminha nesta jornada de aproximação com Deus, lembre-se também de que você não está sozinho. Você faz parte de uma grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres ao longo da história que trilharam este mesmo caminho,
Enfrentaram desafios similares, experimentaram dúvidas parecidas e descobriram a fidelidade constante de Deus em suas vidas. Suas histórias estão registradas nas Escrituras e na história da Igreja para encorajá-lo e lembrá-lo de que o caminho que você está percorrendo já foi testado e aprovado por incontáveis gerações de seguidores fiéis. Você também tem a companhia presente de outros companheiros de jornada, irmãos e irmãs na fé que estão navegando suas próprias batalhas espirituais, celebrando suas próprias vitórias e crescendo em sua própria intimidade com Deus. Não hesite em buscar comunhão com esses companheiros, pois o crescimento espiritual raramente acontece em isolamento. Deus projetou sua igreja como uma família, onde os membros se encorajam mutuamente, compartilham uns os fardos dos outros e celebram juntos as evidências da graça divina operando em suas vidas. Mais importante ainda, você tem a companhia constante do próprio Espírito Santo, que foi dado a você como consolador, guia e intercessor. Ele está com você em cada momento desta jornada, sussurrando encorajamento quando você está desanimado, oferecendo direção quando você está confuso e intercedendo por você com gemidos inexprimíveis quando você não sabe nem mesmo como orar. Sua presença é a garantia mais preciosa de que você nunca está realmente sozinho, mesmo nos momentos mais solitários de sua caminhada espiritual. À medida que esses sinais de proximidade com Deus se manifestam em sua vida, você também descobrirá que se torna um instrumento através do qual Deus toca a vida de outros. Sua sensibilidade crescente ao pecado o tornará um conselheiro mais sábio e compassivo. Sua fome pelas coisas espirituais inspirará outros a buscar algo mais profundo em suas próprias vidas. Sua compaixão sobrenatural será um bálsamo curativo para corações feridos. Sua vida de oração transformada se tornará uma fonte de intercessão poderosa pelos outros. E sua paz transcendente será um testemunho silencioso, mas eloquente do poder transformador de Deus. Esta é uma das ironias mais belas da jornada espiritual. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se torna um canal de sua graça para outros. Quanto mais você recebe de seu amor, mais você tem para dar. Quanto mais você é curado por sua misericórdia, mais você se torna um agente de cura no mundo. Você descobre que crescer em intimidade com Deus não o isola do mundo, mas o equipa melhor para servir ao mundo com amor autêntico e poder sobrenatural. Não tenha medo das transformações que Deus quer realizar em você. Embora algumas delas possam inicialmente parecer desconfortáveis ou desafiadoras, todas elas têm o propósito de libertá-lo para se tornar quem você foi criado para ser. Como uma borboleta que deve passar pelo processo aparentemente destrutivo da metamorfose para emergir em toda a sua glória, você também deve confiar no processo divino de transformação, mesmo quando não consegue ver o resultado final. Cada mudança que Deus opera em você é motivada pelo seu amor perfeito e direcionada para o seu bem supremo. Ele não está tentando diminuí-lo ou controlá-lo, mas libertá-lo para experimentar a plenitude da vida para a qual você foi criado. Ele não está tentando tirar sua alegria, mas substituir os prazeres temporários e insatisfatórios deste mundo pela alegria indescritível e cheia de glória que vem de conhecê-lo intimamente. Os sinais de proximidade com Deus que você experimenta hoje são apenas o começo de uma aventura eterna que se estenderá muito além desta vida terrena. A intimidade que você desenvolve com Ele aqui na Terra é uma preparação para a comunhão perfeita que você desfrutará com Ele na eternidade. Cada oração respondida, cada momento de paz transcendente, cada ato de compaixão sobrenatural é um vislumbre antecipado da realidade gloriosa que o aguarda. Por isso, não se contente com menos do que Deus tem preparado para você.
Não se acomode em uma versão diluída da vida cristã, quando Deus está oferecendo uma experiência plena de seu amor, poder e propósito. Não aceite uma imitação barata quando o genuíno está disponível. Não se satisfaça com conhecer sobre Deus quando você pode conhecê-lo pessoalmente. Não se limite a ouvir sobre seus milagres quando você pode experimentá-los em sua própria vida. O convite está diante de você a cada momento. Vir mais perto, render-se mais completamente, confiar mais profundamente, amar mais genuinamente. Deus não está esperando que você se torne perfeito antes de se aproximar. Ele está convidando você a se aproximar para que ele possa aperfeiçoá-lo. Ele não está exigindo que você tenha todas as respostas antes de segui-lo. Ele está oferecendo se tornar sua resposta para todas as perguntas importantes da vida. A jornada de proximidade com Deus é tanto um destino quanto um caminho, tanto um presente quanto um futuro, tanto uma experiência quanto uma esperança. É algo que você pode começar a experimentar hoje e que continuará se aprofundando por toda a eternidade. É uma aventura que nunca se torna monótona, porque Deus é infinito em sua profundidade, criatividade e amor. Enquanto você reflete sobre os sinais de proximidade divina discutidos aqui, permita que eles sirvam, não como uma lista de verificação a ser conquistada, mas como uma fonte de encorajamento e direção para sua jornada contínua. Use-os como marcos no caminho que confirmam que você está se movendo na direção certa. Mas não permita que se tornem fontes de ansiedade ou autocondenação se você não os reconhecer todos em sua vida imediatamente. Lembre-se de que Deus é paciente e gracioso em seu processo de transformação. Ele não tem pressa, porque trabalha na perspectiva da eternidade. Ele não está frustrado com seu ritmo de crescimento, porque conhece perfeitamente suas limitações e potencialidades. Ele não está desapontado com suas falhas, porque já proveu o remédio para todas elas através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. O que Deus deseja mais do que qualquer coisa é seu coração. Não um coração perfeito, mas um coração sincero. Não um coração que nunca duvida, mas um coração que continua escolhendo confiar, mesmo em meio às dúvidas. Não um coração que nunca falha, mas um coração que se volta para ele depois de cada falha. Não um coração que tem todas as respostas, mas um coração que está disposto a segui-lo, mesmo quando as respostas não estão claras. Sua jornada de proximidade com Deus é única e preciosa. Não existe um padrão uniforme que todos devem seguir ou um cronograma rígido que todos devem cumprir. Há princípios universais e verdades eternas que se aplicam a todos. Mas a maneira específica como Deus trabalha em sua vida será tão única quanto sua impressão digital. Ele o conhece completamente. Sua personalidade, sua história, seus medos, seus sonhos, suas feridas, seus dons, e ele adapta sua abordagem de acordo com quem você é. Isso significa que você pode relaxar na certeza de que Deus não está tentando transformá-lo em uma cópia de outra pessoa, mas em uma versão redimida e restaurada de quem você foi criado para ser. Ele não está tentando apagar sua personalidade, mas purificá-la. Ele não está tentando destruir seus sonhos, mas alinhá-los com seus propósitos eternos. Ele não está tentando eliminar sua individualidade, mas santificá-la para sua glória. Conforme você continua crescendo em intimidade com Deus, você descobrirá também que Ele usa todas as experiências de sua vida, tanto as alegres quanto as dolorosas, como ferramentas de transformação. As bênçãos que você recebe se tornam oportunidades para desenvolver gratidão e generosidade. Os desafios que você enfrenta se tornam oportunidades para desenvolver fé e perseverança.
As feridas que você carrega se tornam fontes de compaixão pelos outros feridos. Os talentos que você possui se tornam veículos para servir aos propósitos divinos. Nada em sua vida é desperdiçado quando está nas mãos de Deus. Ele é o mestre da redenção, capaz de transformar até mesmo os aspectos mais dolorosos de sua história em instrumentos de cura e esperança. Como José pôde dizer a seus irmãos, que o venderam como escravo: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Você também descobrirá que Deus pode usar até mesmo as traições, decepções e perdas de sua vida para cumprir seus propósitos amorosos em você e através de você. Essa perspectiva transformará fundamentalmente como você vê não apenas seu passado, mas também seu presente e futuro. Em vez de viver com arrependimento pelo que foi ou ansiedade pelo que pode vir, você aprenderá a viver com confiança no Deus que redime o passado, governa o presente e controla o futuro. Essa não é uma fé ingênua que nega a realidade da dor e do sofrimento, mas uma fé madura que reconhece a soberania e bondade de Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. Enquanto esses sinais de proximidade divina se desenvolvem, em sua vida você também notará mudanças profundas em seus valores e prioridades. Coisas que antes pareciam extremamente importantes começarão a parecer menos urgentes, enquanto questões que você antes negligenciava ganharão nova relevância. Você desenvolverá o que os antigos chamavam de desapego santo, uma liberdade interior das obsessões e ansiedades que antes controlavam sua vida. Esse desapego não é indiferença ou apatia, mas sim uma reorganização de seus afetos de acordo com a perspectiva eterna. Você ainda se importa profundamente com seu trabalho, seus relacionamentos, suas responsabilidades, mas eles não mais definem sua identidade ou determinam seu valor. Você encontra sua segurança fundamental em quem você é em Cristo, não no que você faz ou possui ou conquista. Essa liberdade interior se traduz em uma capacidade maior de tomar decisões baseadas em princípios eternos em vez de pressões temporárias. Você se torna menos suscetível à manipulação emocional, menos controlado por medos irracionais, menos definido por opiniões alheias. Não porque você se tornou insensível ou orgulhoso, mas porque você encontrou um centro de gravidade espiritual que não pode ser abalado pelas turbulências externas. Com essa estabilidade interior, vem também uma coragem crescente para viver de acordo com suas convicções, mesmo quando isso é impopular ou custoso. Você desenvolve o que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça custosa, uma fé que está disposta a pagar o preço da obediência porque compreende o valor infinito daquilo que recebeu. Essa coragem não é baseada na confiança em suas próprias forças, mas na certeza de que Deus é fiel e que seus propósitos prevalecem. Ao mesmo tempo, essa coragem é temperada por uma humildade crescente que reconhece sua dependência constante da graça divina. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais consciente se torna de quão longe ainda está da perfeição de Cristo. Mas essa consciência não o desencoraja. Pelo contrário, ela o humilha de uma forma que abre ainda mais espaço para que a graça de Deus opere em sua vida. Essa combinação de coragem e humildade, de confiança e dependência, de força e vulnerabilidade, é uma das marcas mais distintivas daqueles que estão genuinamente próximos de Deus. Eles são fortes o suficiente para enfrentar qualquer desafio, mas humildes o suficiente para reconhecer sua necessidade constante de ajuda divina. São confiantes o suficiente para tomar decisões difíceis, mas dependentes o suficiente para buscar sabedoria celeste. São corajosos o suficiente para defender a verdade,
mas vulneráveis o suficiente para admitir quando estão errados. À medida que sua proximidade com Deus se aprofunda, você também descobrirá que sua capacidade de amar se expande de maneiras que você nunca imaginou possíveis. O amor que você oferece aos outros se torna menos condicional, menos baseado no que eles fazem por você e mais fundamentado no amor incondicional que você recebeu de Deus. Você aprende a amar não porque os outros merecem seu amor, mas porque você foi amado primeiro por aquele que é amor perfeito. Esse amor amadurecido se manifesta em relacionamentos mais profundos e significativos. Você se torna menos defensivo e mais aberto, menos crítico e mais gracioso, menos controlador e mais libertador. Seus relacionamentos se tornam espaços onde as pessoas se sentem seguras para serem autênticas, onde encontram aceitação em vez de julgamento, onde experimentam graça em vez de condenação. Você também desenvolve uma capacidade maior de perdoar, não apenas como um ato de obediência religiosa, mas como uma expressão natural de um coração que compreendeu profundamente o perdão que recebeu de Deus. O perdão deixa de ser uma luta constante e se torna uma resposta mais espontânea às ofensas que você recebe. Isso não significa que você se torna ingênuo ou que não estabelece limites saudáveis, mas que você não carrega mais o peso tóxico do ressentimento em seu coração. Conforme esses sinais de proximidade divina se manifestam e se aprofundam em sua vida, você começará a experimentar vislumbres daquilo que os teólogos chamam de glorificação, momentos onde você sente que está experimentando, ainda que de forma limitada, a realidade da presença perfeita de Deus. Esses momentos podem vir durante a oração, durante a adoração, durante a contemplação da natureza, ou até mesmo durante atividades cotidianas, quando você de repente se torna consciente da proximidade sagrada do divino. Esses vislumbres da glória não são dados para inflá-lo com orgulho espiritual, mas para encorajá-lo em sua jornada e dar-lhe uma antecipação da herança eterna que o aguarda. Eles são como janelas abertas no céu que permitem que um pouco da atmosfera celestial entre em sua experiência terrena. São presentes da graça divina que o lembram de que toda a sua luta e crescimento espiritual tem um propósito eterno magnífico. Quando esses momentos chegam, receba-os com gratidão, mas não tente manipulá-los ou forçá-los a acontecer. Eles são dons soberanos de Deus que Ele concede quando e como considera apropriado. Sua responsabilidade é manter seu coração aberto e receptivo, vivendo fielmente nos dias comuns para que você esteja preparado para receber esses presentes extraordinários quando eles chegarem. Lembre-se também de que a ausência desses momentos extraordinários não indica ausência de progresso espiritual. A maior parte da vida cristã é vivida na fidelidade cotidiana, nas escolhas pequenas, mas consistentes de confiar e obedecer, no crescimento gradual, que muitas vezes é imperceptível no dia a dia, mas se torna evidente quando visto em perspectiva mais ampla. Sua jornada de aproximação com Deus é tanto um presente quanto uma responsabilidade. É um presente porque foi iniciada pela graça divina e é sustentada pelo poder de Deus, não por seus esforços próprios. Mas é também uma responsabilidade, porque requer sua cooperação ativa, suas escolhas consistentes de se render à vontade divina, sua disciplina de se posicionar onde a graça de Deus pode operar mais livremente em sua vida. Essa cooperação com a graça não é algo que você faz de forma isolada, mas em comunhão com o corpo de Cristo. A igreja não é apenas uma instituição que você frequenta, mas uma família espiritual da qual você faz parte, uma comunidade de fé onde você tanto dá quanto recebe encorajamento, correção, ensino e amor.
Sua proximidade com Deus se aprofunda não apenas através de práticas espirituais individuais, mas também através da participação fiel na vida da comunidade cristã. Dentro dessa comunidade, você descobrirá que tem dons únicos para contribuir com o bem comum e que também tem necessidades que outros podem suprir através de seus dons. Essa interdependência não é uma fraqueza, mas um design divino que reflete a natureza relacional de Deus e nos ensina que fomos criados para viver em comunhão, não em isolamento. Enquanto você continua crescendo em proximidade com Deus, você também descobrirá que se torna mais sensível às necessidades espirituais do mundo ao seu redor. Seu coração se quebra pelas injustiças sociais, não apenas por compaixão humana, mas porque você começa a ver o mundo através das lentes divinas. Você se torna um agente de reconciliação em um mundo dividido, um portador de esperança em meio ao desespero, um canal de amor divino em meio ao ódio humano. Essa sensibilidade ao mundo não o sobrecarrega com um senso de responsabilidade impossível, porque você compreende que sua parte é simplesmente ser fiel ao chamado específico que Deus lhe deu. Você não precisa resolver todos os problemas do mundo, mas precisa responder fielmente às oportunidades que Deus coloca diante de você para fazer diferença na vida dos outros. Por fim, conforme você caminha nesta jornada de crescente proximidade com Deus, mantenha sempre diante de si a realidade de que esta vida é apenas o prelúdio de uma eternidade de comunhão perfeita com o Criador. Os sinais de proximidade que você experimenta aqui são apenas sombras da realidade gloriosa que o aguarda. A intimidade que você desenvolve com Deus nesta vida é a preparação para uma união que transcenderá tudo o que você pode imaginar. Essa perspectiva eterna não o desconecta das responsabilidades presentes, mas as coloca em contexto apropriado. Você vive plenamente no presente, mas com a consciência de que está se preparando para uma realidade muito maior. Você investe fielmente nos relacionamentos e responsabilidades terrenos, mas com a compreensão de que sua cidadania verdadeira está nos céus. Quando as dificuldades vêm, e elas virão porque vivemos em um mundo caído, você as enfrenta não como alguém que não tem esperança, mas como alguém que conhece o final da história. Você sofre, mas não como aqueles que não têm esperança. Você chora, mas suas lágrimas são temperadas pela certeza de que um dia Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Os sinais de proximidade com Deus que discutimos são promessas cumpridas de que Ele está preparando você para essa realidade eterna. Cada momento de sensibilidade ao pecado é Deus purificando você para sua presença santa. Cada momento de fome espiritual é Deus desenvolvendo seu apetite pelas realidades celestiais. Cada ato de compaixão sobrenatural é Deus conformando você à imagem de seu Filho. Cada transformação em sua vida de oração é Deus ensinando você a linguagem do céu. Cada experiência de paz transcendente é Deus dando-lhe uma antecipação do descanso eterno. Portanto, não desista da jornada quando ela se torna difícil. Não se desencoraje quando o progresso parece lento. Não duvide do amor de Deus quando as circunstâncias sugerem o contrário. Lembre-se de que você está sendo moldado para um destino glorioso, preparado para uma herança incorruptível, equipado para uma vida que durará para sempre. Você está mais próximo de Deus hoje do que estava ontem, mais parecido com Jesus hoje do que era no ano passado, mais preparado para a eternidade hoje do que estava quando começou esta jornada. Esses não são apenas pensamentos positivos ou ilusões esperançosas, são realidades espirituais fundamentadas nas promessas imutáveis de um Deus que não pode mentir. A pergunta que permanece não é se você está se aproximando de Deus. Se você está lendo estas palavras com seu coração tocado, você está. A pergunta é:
Como você responderá a essa proximidade? Como você cooperará com o trabalho que ele está fazendo em você? Como você permitirá que esses sinais de graça divina se aprofundem e se multipliquem em sua vida? A resposta está em sua rendição diária, em suas escolhas momento a momento, em sua decisão constante de confiar no coração paternal de Deus, mesmo quando você não consegue entender seus métodos. Está em sua disposição de ser moldado, transformado, purificado e usado para a sua glória. Está em sua abertura para permitir que Ele seja Deus em sua vida, não apenas em teoria, mas em prática cotidiana real e tangível. Que esses sinais de proximidade divina se tornem não pontos de chegada, mas pontos de partida para níveis ainda mais profundos de intimidade com o Criador. Que sua jornada espiritual seja caracterizada não pela perfeição, mas pela progressão constante. Que sua vida se torne um testemunho crescente da fidelidade de Deus e um canal cada vez mais puro de sua graça para um mundo que desesperadamente precisa conhecê-lo. E quando você chegar ao final desta vida terrena, que você possa olhar para trás e ver claramente como cada passo, cada luta, cada vitória, cada lágrima, cada alegria foram parte de um plano magistral, através do qual Deus o preparou para estar para sempre em sua presença, não como um estranho, mas como um filho amado que finalmente chegou em casa.